Shabbat Shalom, meus amados irmãos. Mais uma vez estamos com a nossa Parashá Miketz. No fim. Parashá vai de Gênesis 41, verso 1 a 44, 17. Vale a pena relembrar alguns conceitos já vistos no Antigo Testamento, que é conhecido em hebraico como a Taná, que é um acróstico composto da palavra Torá. Nevim, livro dos profetas, Ketuvim, livro de históricos. À medida que caminhamos nos estudos da Torá e outros livros, vão se tornando mais evidentes, fazendo com que a palavra do Altíssimo se torne mais clara. Lembramos que há muito tesouro escondido nos textos bíblicos. A revelação não vem de uma só vez, mas sim gravitativa, como estivéssemos desenhando uma paisagem dentro de nós, qual se torna mais nítida e compreensível à medida que vamos colocando detalhes. A junção dos evangelhos, das epístolas do Rabino Shaul, de Paulo, é outra forma do Novo Testamento, ou em hebraico Brida Hashá, Nova Aliança. As Parashós e as Haftará, no contexto do judaísmo messiânico, são os estudos do Antigo e o do Novo Testamento, numa visão única da palavra do Eterno. Nesta Parashá, uma das mais reveladoras sobre a pessoa de Yeshua, podemos vê-lo como um futuro próximo, onde ele será reconhecido pelos seus irmãos. Assim como José foi reconhecido pelos seus irmãos, Yeshua também será reconhecido pelo povo judeu, na pessoa de José. Podemos que de maneira nítida ver a pessoa de Yeshua. Essa porção é escatológica, uma vez que os judeus reconhecerão o seu Messias Yeshua, já no final dos tempos, provavelmente em massa, após a segunda metade do período tribulacional, quando deve ocorrer o arrebatamento da igreja. Lembramos que somos salvos pela fé, na graça recebendo Yeshua como Senhor e Salvador. Nele somos salvos, temos o novo nascimento no Espírito. Na graça, nascemos de novo e agora precisamos desenvolver a nossa salvação. Agora, a vida eterna, Zoe no grego, está no Espírito renascido e se dá. No Espírito renascido e se dá pela fé. Já a salvação se refere mais à alma. Podemos perceber que todas as vezes que a Bíblia menciona a palavra salvação, ela está se referindo à alma, não ao espírito. Nossa alma, mente, emoção e a vontade precisa ser restaurada. Isso é um processo que dura toda a vida. Já o nosso corpo precisa ser disciplinado. Podemos parar para fim didático, chamar a junção de alma, corpo e carne. Quando o justo morre, o corpo vai para a terra, o espírito volta para Deus, ou seja, para os céus. Seio de Abraão, Éden, paraíso. Se a pessoa não é salva, o seu espírito vai para o Sheol, lugar dos mortos, onde guardará o juízo final. O nosso propósito é de alcançar a estatura do varão perfeito, buscando cada dia crescer na graça do conhecimento do Eterno, através da sua palavra, que é poderosa para nos restaurar, mudar o nosso caráter. Temos que alcançar a plenitude, maturidade, que produz qualidade de vida. Quem nos salvará é Yeshua, pela graça, pela fé. Mas a nossa qualificação vem através da Torá, da instrução, do ensinamento da lei. A palavra de Deus, os rabinos José Tchula costuma dizer que a Torá existe para as áreas não restauradas da nossa alma. A lei e a graça se completam. Pela graça recebemos a salvação e a vida eterna. Mas devemos também conhecer a Torá,
pois ela é à medida que vamos nos aprofundando nos princípios da lei, passamos por um aperfeiçoamento, em embelezamento, um crescimento, a fim de alcançar, restaurar o varão perfeito. Yeshua. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas, cerca de 6.000 estão no Antigo Testamento. A Torá, sobre o ponto de vista da graça, me faz mais que vencedor. À medida que entendemos a Torá, vamos tendo o entendimento mais seguro e claro do Novo Testamento. Gálatas 3:29. Se sois do Messias, também sois descendente de Abraão, herdeiros segundo a promessa. No Machia, os gentios são enxertados na oliveira, que é Israel de Deus. Para que o Yeshua volte para os judeus, terão que ser salvos. Isso depende do próprio Deus, do entendimento da igreja sobre o seu papel em relação a Israel. A promessa quanto à nação de Israel, mas somente os judeus que creem que são salvos, os chamados remanescentes da casa de Israel. Romanos 9:22. Por isso a igreja tem que levantar um clamor para que os judeus tenham os seus olhos e ouvidos espirituais abertos e receba a Yeshua como seu Machia. Romanos 11:8. Hebreus 11:32 e 34. Certamente me falará o tempo necessário para referir que a respeito de Gideão, de Baraque e Sansão, Jefté e Davi, de Samuel, dos profetas, nos quais por meio da fé subjugaram o reino, praticaram a justiça, obtiveram a promessa e fecharam a boca de leão, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram a força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Como está a sua fé? Como está a sua fé? A igreja precisa de qualidade de caráter de Yeshua, entendendo mais sobre o seu noivo judeu, reconhecendo o cumprimento da Torá. A circunstância da nossa vida serve para nos humilhar, nos mostrar quem somos verdadeiramente, nos preparar para, no tempo devido, passar por ser enxertado uma igreja soberba que ostenta o poder de luxúria, com certeza enfrentará sérios problemas com seu noivo judeu. Mas aquela que está sendo provada, alicerçada, nela gerará os vencedores citados no livro de Apocalipse 2, 7, 11, 17, 26. Precisamos entender a nossa fé que é de Deus, que Deus nos deu de mais precioso. O diabo quer roubar a nossa fé que Deus nos deu, o mais precioso. O diabo quer roubá-la. E ele consegue por intento. Se ele consegue o seu intento, ele nos retirará do propósito do Eterno. Ou com certeza nos causará dano. O fim de todas as coisas está chegando. A redenção está próxima. Podemos ver isso com os olhos espirituais. O mundo irá de mal a pior, mas a igreja irá de bem a melhor. Porque não somos deste mundo. Isso não quer dizer que a igreja não passará por provação, persecução. A diferença é que sabemos qual será o resultado final. Gênesis 4, verso 1 a 8. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia que E aconteceu que no fim dos 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava de pé junto ao rio. Eis que subia do rio 7 vacas formosas, à vista e gordas, de carne.
passava no prado. Eis que subia o rio após elas. Outras 7 vacas feias, à vista, magra de carne, e parava junto às outras vacas na praia do rio. Eis que as vacas feias, à vista, magra de carne, comia as 7 vacas formosas, à vista e gorda. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. Eis que brotava de um pé 7 espigas cheias de feias e boas. Eis que as 7 espigas miúdas, queimada ao vento, brotava após elas. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas grande e cheia. Então acordou Faraó, eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito se turbou e enviou e chamou todos os adivinhos do Egito, todos os seus sábios de Faraó, e contou o seu sonho. E eis que ninguém havia que interpretasse o sonho de Faraó. A Parashá Miquetes significa fim. No final, se faz referência desses 2 anos de José, que teve que esperar depois que José interpretasse o sonho do copeiro e do padeiro. José interpreta o sonho e esse sonho se realiza de acordo com a interpretação. Muitos criticam José porque ele confiou no copeiro. José confiava plenamente no Eterno. O copeiro, Deus ia usar para tirar uma circunstância para tirar José da prisão. Assim que a palavra Miquetes está marcado o fim do sofrimento de José. A palavra sonho, Rolon, Deus dá um sinal por meio dos sonhos. Ele faz e traz confirmação e também avisa sobre o que vai acontecer. Ele dá os sonhos e revelação também vem dele. Em hebraico, pitron, que é revelar, interpretar o sonho, entender, responder, um dos dons de Deus. Ninguém por si só pode interpretar o sonho. Se você sonhou, ao levantar, não entendeu o significado do seu sonho, busque ao Eterno o entendimento. É bom lembrar que nem todo sonho provém de Deus. Se Deus dá um sonho com um propósito, Ele dará também a interpretação. Gênesis 41, verso 16 ao 14. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. A 14. E enviou Faraó e chamou José, e fez sair logo da cova, e bebeu. Barbeou e mudou-se de vestido, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sei, eu sonhei um sonho, e ninguém há de interpretar, mas de ti ouvi dizer, quanto ouves um sonho, interpreta. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não vem de mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Aqui está confirmando, que a resposta que José, quando José deu a resposta ao copeiro e panadeiro, que ele tinha sonhado, E aí o José disse ao copeiro: quando saís daqui, lembra-te de mim lá fora. O padeiro, o copeiro, quando saiu, não é que ele esqueceu de José. Ele não tinha como falar para Faraó, chegar em Faraó e falar: eu conheci uma pessoa lá dentro da prisão, interpretou meu sonho. Faraó ia falar: tudo bem. Não tinha um motivo, que o Faraó não estava precisando. Mas aqui Deus dá um sonho a Faraó, e aí o copeiro lembra de José e fala, Deus usou o copeiro como instrumento para falar de José, para José sair dali. Todo aquele sofrimento que José tinha passado ali estava chegando ao fim. Miquetes significa fim.
Recorda que os irmãos de José lançaram numa cisterna, mas depois resolveram vender para uma caravana de ismaelita, que de vez o venderam para um egípcio, Potifar. Vendo que o Senhor era com ele, o que fazia tudo prosperava. José, como mordomo na casa de Potifar, Potifar confiava tudo nas mãos de José. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. Como era formoso, era bonito José de aparência, a mulher de Potifar tentou de todas as formas seduzi-lo. Mas ele fugiu para não cair em tentação. Acusado injustamente, foi para a prisão e Deus usou para revelar o sonho a Faraó. Quando José estava no fundo do poço, sozinho, rodeado por terra, todos os lados, tudo indicava que seria o seu fim. Mas Deus tudo permitiu para fazer cumprir o seu propósito na vida dele. No momento certo, providenciou a solução, uma caravana. Também nós muitas vezes precisamos passar por situação semelhante para que Deus nos possa agir na nossa vida. Deus só age na vida do homem quando ele deixa. Deus só age na minha vida se eu deixar Deus me usar. Enquanto ele se mostrar frio, mostrar muito forte, Deus não age. Tem pessoa que usa por sua própria força. O melhor lugar para receber a maior bênção é no fundo do poço. Olhando aos olhos humanos, parece ser o fim. Mas quando olhamos aos olhos espiritual, os olhos da fé, vemos a solução, a salvação, a chance que Deus providenciando. Quem já está em tal situação que Deus não falha. Deus não falha. Quando estamos lá no fundo do poço, Ele nos dá a mão, nos tira ali. Envia uma caravana de ismaelita para nos levar para o Egito, nos vende. Aí passamos por mais aflição. Deus nos prova, provou José, nos prova cada um. Verso 25. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só, que Deus lhe faz notificar a Faraó. Segundo o Talmud, o sonho é muitas vezes um meio de comunicação de Deus com uma pessoa, pois está escrito: mesmo que a escolha o meu rosto a Israel. Mesmo que esconda o meu rosto a Israel, comunicar-te-ei por meio de sonhos. No caso do sonho de Faraó, a chave da interpretação não estava na vaca ou nas espigas, mas na gordura e na magreza da mesma. Verso 38. Gênesis 41, verso 38. E disse Faraó ao seu servo: acharia um varão como este, com que haja o Espírito de Deus? Em hebraico está escrito Ruá, Espírito, sopro de Elohim. Ou seja, aquele que tem essência, que tem algo que vem de Deus. Isso é o que faz a diferença, ter essência de Deus. Será que as pessoas têm visto em você o sopro de Deus? Será que você tem sido luz e não onde há trevas? Por onde você anda, trabalha ou convive socialmente, as pessoas percebem em você que nasceu de novo? Muita responsabilidade ser o sopro de Deus. A diferença entre José e os adivinhos que aparece é que ele tinha o sopro de Deus, e quem tem o sopro de Deus tem acesso à revelação do Altíssimo. José não revelou o sonho porque ele era sabedão. Não, porque o sonho vinha de Deus. Deus dava a interpretação para José.
Gênesis 40, verso 40. Tu estarás sobre a minha casa, por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. O original diz, tu serás sobre a minha casa. No original, não diz. No original diz, tu serás sobre a minha casa, o meu povo beijará a tua boca. Somente sobre o teu trono eu serei maior do que tu. Todo o povo beijará a sua boca. Beijar a boca no hebraico é o verbo ishha, que significa aquele que é tão querido, dá vontade de beijá-lo. Uma forma de expressar grande carinho na tradição oriental é comum. Óculos santo. A expressão em cima denota a profundo amor do povo pelo seu líder. Não há nada de imortal nessa expressão. José foi elevado de escravo a preso ao segundo posto do reinado de Faraó. Ele tinha 30 anos quando começou a reinar. Yeshua também iniciou o seu ministério aos 30 anos. Verso 45. Gênesis 40, verso 45. E chamou Faraó o nome de José, Saná-Paneia, e deu-lhe por mulher a Sená, a filha da Potifera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Gênesis 42, verso 1 e 3. E vendo então Jacó que havia manifestado no Egito, disse Jacó a seus filhos: por que estás olhando uns para os outros? E disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo para que vivas e não morra. Então descerá os 10 irmãos de José para comprarem trigo do Egito. José os reconheceu. Aqui desce os irmãos e José o reconheceu. Mas os irmãos não reconhecido por ele. Assim também está acontecendo nos dias de hoje. Yeshua reconhece os seus irmãos, mas estes não o reconhecem ainda. O povo judeu, uma parte, não reconhece Yeshua ainda. A partir desse momento, vamos perceber estratégia usada por José. Creio que o mesmo tipo de estratégia será usada por Yeshua, quando esse se der a conhecer os seus irmãos do povo judeu. Verso 9 e 13. Então se lembrou José do sonho e lhe disse: vós sois espião e viste para ver os pontos fracos da terra? Eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, 12 irmãos, filho de um homem na terra de Canaã. E o mais moço está com o nosso pai e o outro já não existe. A estratégia que José empregou para os seus irmãos reconhecesse no devido tempo foi exatamente a inteligência. José se lembrou do sonho quando ele via os seus irmãos estando acima dele, liderando. José já não havia entendido, naquela época que Deus deu o sonho, José não tinha entendido que Deus queria a sua família salva da fome. José sabia muito bem
qual era o papel e a razão pela qual ele agora tinha todo o poder para ser o governador daquele país estrangeiro. José perguntou aos seus irmãos pelo irmão mais novo, Benjamim. Por sua pergunta, José o acusa de espião. Esta é outra palavra que José usou a sabedoria para prendê-los no Egito. Verso 15 ao 17. Nisso sereis provados. Fala pela vida de Faraó, não sereis daqui, não saireis daqui, senão quando o vosso irmão mais novo vier aqui. Enviar-te um de entre vós que traga o vosso irmão, mas vós ficareis preso, e a vossa palavra serão provada, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espia. E pôs-los junto em laguarda 3 dias. José mandou prender eles 3 dias. O primeiro passo, a estratégia para que os irmãos o reconhecessem foi acusá-lo de espia. Em outra palavra, José o acusou e pediu prova. Creio também que Yeshua fará o mesmo com seu povo. Vai acusá-los e depois pedir que prove o contrário. Acusá-los de quê? Não sei ainda, mas tudo se dará no tempo determinado. O número 3 em hebraico fala de mudança de estados, ou seja, algo radical que se irá acontecer. O verso seguinte, 18, relata que ao terceiro dia José os libertou da prisão, mas reteve um deles como garantia de volta do grupo. Na linguagem de hoje, seria um sequestro, para o qual se exigia garantia. Essa garantia era que trouxesse o irmão mais novo, Benjamim, seu irmão de parte de pai e mãe. José amava o irmão caçula, a quem sentia muita falta. Com certeza, Jacó viria junto com seu filho, mais cedo ou mais tarde. Verso 19 e 20. Se sois homens de retidão, que fique um dos vossos irmãos preso na casa da vossa prisão, e vós ide, levai trigo para a fome da vossa casa. E trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificado a vossa palavra, senão morrereis. Eles assim fizeram. José entendeu o plano de Deus e armou uma estratégia. Pediu seu irmão que trouxesse o irmão mais novo, enquanto deteve Simeão. Assim trataria toda a família, inclusive Jacó, ao possuidor da bênção. Quando o homem entende o plano de Deus, ele espera. Se você tem que tomar uma decisão, entregue o seu caminho na vontade de Deus, para que ele traga a direção certa e guarde. E não se precipite, tenha fé. Verso 25 e 28. Ordenou José que lhe enchesse o saco de cereal e lhe retribuísse o dinheiro, cada um no seu saco, e os suprisse de comida para o caminho. E partiram dali, abrindo um deles o saco para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu de conta do dinheiro na boca do saco. Desfalece-lhe o coração, e atemorizado entreolharam-se, dizendo: que é isto que Deus nos faz? Os irmãos, chegando a Canaã,
contaram tudo o que lhe aconteceu para Jacó, como o Senhor da terra falou. Asperamente tratando como espião, e explicaram, contando sobre o pai, os 11 irmãos, da exigência do Senhor de levá-lo o irmão mais novo, ficando Simeão na prisão, como garantia que ele traía Benjamim. É interessante notar que José devolve o dinheiro colocando no saco de mantimento dos irmãos. Será que considera a nossa hipótese que Yeshua abençoaria o povo judeu de forma semelhante que usada por José? Verso 38. Verso 38. Ele, porém, disse: Não descerá o meu filho convosco, portanto, seu irmão é morto. Só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho, por onde for, farei descer a minha carne, com tristeza, à sepultura. Rubem deu garantia a seu pai que nada aconteceria a Benjamim e voltasse com ele. Ele jurou pelo seu pai, pela vida dele e de seus filhos, que Benjamim voltaria sã e salvo. A expressão fareis descer a minha casa, Saivat, deve ser traduzida como fareis descer na minha velhice. Gênesis 43, verso 1 ao 5. A fome persiste, gravíssima na terra, tendo consumido todo o cereal que o trouxeram do Egito. Disse-lhe o seu pai: Volta, comprai mais mantimento. Mas Judá lhe respondeu: Fortemente nos protestou o homem, dizendo: Não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. Jacó, não tendo outra saída, permitiu que levasse a Benjamim, mandando presente do melhor da terra: bálsamo, mel, aroma, mirra, nozes de pistácio e amêndoa. Também dinheiro em dobro, além de restituir o que foi colocado na boca do saco. Que bonita lição! Jacó mandou seus filhos não aceitassem aquele dinheiro, pedindo que fosse devolvido a José. Isso é o caráter daquele que teme ao Eterno. Deve andar de maneira irrepreensível em todos os aspectos. Verso 16. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao desperceiro da sua casa: Leva os homens à casa, mata reses e apronta tudo, pois eles comerão comigo ao meio-dia. Ao ver Benjamim com seu irmão, José mandou seu desperceiro levá-lo à sua casa, lavar-lhes os pés, matar-se reses e preparar-lhes a mesa farta. Eles temeram muito, pensando em alguma cilada, por causa do dinheiro no saco. Um deles disse ao mordomo: Ai, senhor meu! Em hebraico, Adoni, perdoa-me. Eles relataram a surpresa por encontrar o dinheiro e pediram perdão. O mordomo respondeu: Paz seja convosco. Não temais, o vosso Deus é o Deus do vosso pai, vos deu tesouro nos vossos sacos. Chegando José na casa, seus irmãos o apresentaram-se e inclinaram diante dele. Aqui há um detalhe importante. Eles pediram perdão por uma coisa que não havia feito: ter roubado dinheiro. Creio que em breve os judeus estarão pedindo perdão ao desperceiro. Talvez aqui
representando pela igreja gentílica, que já está com Yeshua, dizendo: desculpa-nos, mas não sabíamos que o seu Jesus era o Messias de Israel. Isso é apenas uma hipótese, uma opinião pessoal. Yeshua também fará celebrar uma boda para recebê-lo à igreja, constituída por judeus e gentios. Apocalipse 19, verso 2. Verso 23. E respondeu-lhe: a paz seja convosco, não temais. Vosso Deus, o Deus do vosso pai, deu tesouro no vosso saco, vosso dinheiro chegou às mãos. Trouxe fora Simeão. Deus de vosso pai vos um tesouro. Na analogia que estamos fazendo, imagina a igreja gentílica respondendo aos judeus: o Deus do vosso pai deu-nos o tesouro. O que seria um tesouro? Isaías 36, verso 6 diz que o tesouro é o temor de Yeshua, do Senhor. Yeshua, Mateus 3, 44, diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Creio que o maior tesouro é descobrir que Yeshua é o Messias, o Redentor de Israel, no meio do qual tanto judeus como gentios podem ser salvos. Como o próprio apóstolo Paulo descreve, os gentios crentes devem agradecer aos judeus pela dádiva da salvação, ou seja, de terem conhecido a Yeshua HaMashiach. Verso 27 ao 30. E lhe perguntou como estava e disse: vosso pai, o velho de quem falaste, está bem, ainda vive? Eles disse: bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho da sua mãe, e disse: este é o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? Depois disse: Deus te abençoe, meu filho. E José apressou, porque as suas estranhas moveram para os seus irmãos, e procurou onde chorar, e entrou na cama e chorou ali. Na sua câmara, e chorou porque se abalara profundamente o seu íntimo. Depois lavou o rosto, não chorou simplesmente porque viu o irmão mais novo, mas porque entendeu o propósito de Deus, que se cumpriu na sua vida. Ele tinha o sopro de Deus. Orientou os irmãos e disse que era pastores, porque os egípcios repudiava essa profissão, considerava abominação de comer com hebreus. José sabia que o seu povo não podia se misturar e queria que eles tivessem o melhor local da terra, no Egito, em Gosém. Deus usa os incrédulos e os injustos para abençoar o seu povo. Deus está morrendo o povo de Deus, para abençoar o povo de Deus, que estava morrendo de fome. Foi provido de tudo o que necessitava. Yeshua também irá chorar quando vir os seus irmãos de novo chegar aos seus pés. Mas quem seriam esses irmãos de sangue de Yeshua? Lembrando-nos que estamos fazendo uma analogia de história de José com Yeshua. Os filhos de Raquel foram José e Benjamim. Seria absurdo que disséssemos que Benjamim poderia representar os judeus messiânicos de hoje. Podemos assim pensar, pois os judeus messiânicos são irmãos de sangue de Yeshua, são os primeiros que reconheceram a Yeshua como o Messias de Israel. Muitas vezes Deus não resolve os nossos problemas conforme gostaríamos, mas a sua infinita sabedoria, Ele abre a possibilidade para que tudo em sua vida seja conforme o propósito e o tempo dele.
Isso acontece pela fé. Assim como aconteceu com os filhos de Jacó, também podemos contar com um tesouro. O secreto é abrir o coração. O tesouro é simplesmente da profecia de Deus. Não temas. O Deus de Israel está com você. Verso 44, do 1 ao 7. Que disse assim: E deu-lhe ordem que estava sobre a sua casa, dizendo: Enche o saco destes varões de mantimento quando puderes levar, põe o dinheiro de cada varão na boca do saco, e o meu copo no copo de prata porá na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra de José, que tinha dito. Vindo a luz da manhã, despediram deste varão e eles e os seus jumentos, e saíram eles da cidade, e não se havia ainda distanciado, disse José aos que estavam sobre a sua casa: Levanta-te e persegue aquele varão, e alcança-lhe e dirás: Por que pegaste mal por bem? Não é este o copo de beber do meu senhor, em que ele bem adivinha? Fizeste mal no que fizeste? E alcançou e falou a mesma palavra. E eles disseram: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam os teus servos de fazer semelhante coisa. José, usando outra estratégia, mandou colocar sua taça de prata no saco de Benjamim, para garantir a vinda do seu pai, porque sabia que Jacó não viria facilmente. Ele teria que traê-lo. Mas por que no saco de Benjamim? Lembramos de que a nossa analogia, Benjamim representou os judeus messiânicos. Sabemos que a prata simboliza redenção. Assim, o cálice de prata, ou seja, o cálice da salvação, hoje está nas mãos do judeu messiânico. O mais novo se converte a Yeshua, ao Senhor Yeshua. Verso 9 e 12. Aquele teu servo a quem for achado morra. Ainda nós seremos escravos no meu Senhor. E ele disse: Ora, seja também assim conforme a vossa palavra. Aquele com quem achar será o meu escravo. Porém vós sereis culpados. E eles apressaram-se, cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o saco. E buscou, começando no maior, acabando ao menor, e achou a copa no saco de Benjamim. Com certeza quedaram estremecidos com tanta coisa. Que maravilha, que maravilhosa estratégia de José para com seu irmão, para que os irmãos o reconhecessem. Agora todo o futuro de Israel estava centrado em Benjamim, o filho da mão direita. Por isso, cremos que a igreja gentílica não pode continuar a ignorar o judaísmo messiânico, pois assim como Benjamim foi usado para seus irmãos e seu pai viesse para o Egito, sendo salvo da peste e da fome, também os judeus messiânicos poderão ser usados por Deus para tirar os judeus para atrair os judeus ao seu verdadeiro Messias. Verso 16. Então disse Judá: Que diremos ao meu pai? Que falaremos? Como nos justificaremos? Achou Deus iniquidade no teu servo. Eis que somos escravos do meu Senhor, tanto nós como aquele cuja mão for achado o copo.
Judá suplicou com humildade por causa do filho mais novo. Jacó veio para a terra do Egito. Lá começou a nova fase para o povo de Deus e habitou no Egito por 430 anos. Nas próximas paraxá veremos a maravilhosa passagem com José, o que fez reconhecer os seus irmãos. Podemos fazer uma analogia com Yeshua, que se fará reconhecido aos judeus de hoje. Sabemos que no final dos tempos, os judeus reconhecerão Yeshua como Messias de Israel. Isso é o pré-requisito fundamental da sua volta milenar. Primeira de Reis 3,16. Apresentaram-se ao rei duas prostitutas. O filho de uma delas havia morrido e brigava entre si, e ela estava disputando o filho que restara, pois ambas havia dado à luz. Salomão mandou dividir as crianças no meio e dar a metade a cada uma. Uma delas pediu que ele assim não procedesse, mas que desse o filho à outra. No entanto, a outra concordou que partisse o filho no meio, para que nenhuma delas ficasse com a criança. Então Salomão mandou dar a criança. A primeira, pela atitude, só poderia ser uma mãe verdadeira. Salomão começou o seu reinado com sabedoria e justiça, e pediu a Deus sabedoria e discernimento para julgar o povo, discernir entre o bem e o mal. Deus deu riqueza, glória, coisas que Salomão não havia pedido. A igreja de Yeshua tem pedido longevidade de vida, riqueza, e não é o mesmo que Salomão pediu, sem dádiva, dúvida. A igreja precisa mais de sabedoria do que todos os tempos já vividos. Deus quer que vivamos em justiça, colocando as coisas na sua posição correta. Sedek. No hebraico, a ligação desta paraxá com a da Haftará com a paraxá aponta para o cumprimento de todas as coisas. Assim como o propósito de Deus era de salvar o povo hebreu da fome, preservou os descendentes do Messias. Assim também nos dias de hoje, Deus tem preservado os judeus. Creio que a igreja gentílica poderá aprender com os judeus sobre a raiz judaica da fé cristã. Os judeus messiânicos poderão entender verdadeiramente o judaísmo, no qual sem Yeshua serviu de sombra. Do que viria a acontecer. Agora veremos o cumprimento de Efésios capítulo 2. Judeus e gentios, a família de Deus, um só povo e um só reino. No texto de Mateus 27, vemos Yeshua perante Pilatos. O principal sacerdote e os anciãos daquela época persuadiram o povo judeu para que pedisse a liberdade de Barrabás e a condenação de Yeshua. Pilatos lava as mãos, mas entrega Yeshua para ser açoitado e crucificado. O povo respondeu: o seu sangue caía sobre nós, todos nós, e sobre os nossos filhos. Está chegando o tempo que os judeus reconhecerão a Yeshua como Messias de Israel. Esta frase então se cumprirá: caia o sangue sobre nós. Sem sangue não há remissão dos pecados. Israel precisa se arrepender e voltar para Deus. Por intermédio de Yeshua, Israel precisa de águas vivas, do sangue que somente Yeshua pode dar. Oremos por eles, pelo povo de Israel. Devemos orar pelo povo de Israel, para que eles possam reconhecer a Yeshua como seu Salvador, Senhor e Salvador. Então essa é a missão da igreja gentílica. Orar
para o povo de Israel. Não dizer que és Israel, Israel espiritual. A igreja nunca vai ser Israel espiritual. Israel nunca perdeu o seu lugar. Simplesmente não reconhece Yeshua. Assim como José não como os irmãos de José não o reconheceu. O judeu não reconhece Yeshua. Mas um dia tudo isso vai ser realidade. Aí sim vendrá o arrebatamento. Shabbat Shalom, que o Eterno lhe bendiga, lhe guarde, que haga resplandecer o rosto sobre cada um de vós e coloque paz. Que o Eterno lhes bendiga. Shalom.